12 sinais sutis em que o Espírito Santo está falando com você para te proteger, mas você ignora. E se eu te dissesse que o Espírito Santo já tentou te proteger dezenas de vezes, mas você não percebeu? Que ele sussurrou advertências nos momentos mais decisivos da sua vida, mas você estava distraído, ocupado demais, confiante demais, cercado de vozes, correndo contra o tempo. Quantas vezes ele tentou te impedir de entrar em lugares, relacionamentos ou decisões que mais tarde te feriram? E se cada sinal ignorado tivesse sido uma proteção desperdiçada? A verdade é que o Espírito Santo fala, ele guia, ele alerta, mas ele não grita, ele não força. Ele é como o vento que sopra suave, como uma brisa que passa por entre os pensamentos, por entre as emoções, por entre os ruídos do dia. E se o seu coração não estiver sensível, você vai perder. Vai deixar passar. E só vai perceber quando já estiver ferido. E mesmo assim, ele não te abandona. Ele fala de novo, ele tenta de novo, porque te ama. Este vídeo é mais do que uma lista de sinais, é um chamado, um despertar. Porque existem sinais sutis que revelam que o Espírito Santo está tentando te proteger. Só que eles não vêm em letras garrafais. Eles não caem do céu como um raio. Eles se escondem naquilo que você chama de coincidência, pressentimento, sensação estranha, mudança de planos. Mas, na verdade, são estratégias celestiais para te livrar da dor, da perda, do atraso, da destruição. O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga os seus dias. Pode mudar a forma como você responde ao silêncio, aos atrasos, às portas que se fecham, às pessoas que se afastam. Pode ser que você comece a enxergar que nada disso foi por acaso, que foi o Espírito Santo te protegendo de algo que você não estava pronto para enfrentar. Ou pior, que não fazia parte do plano de Deus para você. Você não está sozinho, nunca esteve, mas precisa parar de ignorar os sinais. Precisa parar de resistir aos toques delicados de um Deus que te ama demais para te deixar caminhar rumo ao erro em silêncio. Ele fala, mas você está ouvindo? Então ouça com atenção. Cada minuto deste vídeo carrega chaves, chaves espirituais, revelações que o seu coração precisa discernir. Porque quando você aprende a reconhecer esses sinais, você começa a andar debaixo da nuvem da presença. Você não tropeça mais no escuro, você não corre atrás do que Deus já abandonou. Você se torna guiado, protegido, preservado. E agora chegou a hora de descobrir, de abrir os olhos. Porque talvez, enquanto você me escuta agora, o Espírito Santo já esteja falando com você de novo. E tudo começa com o primeiro sinal. O primeiro sinal, a paz inquieta. Você já tomou uma decisão com o coração cheio de empolgação e, de repente, algo começou a te incomodar? Aquela paz que parecia sólida começa a se dissolver sem explicação. A princípio, você tenta ignorar, justifica, diz a si mesmo que é apenas ansiedade, medo ou resistência à mudança. Mas o desconforto continua, e quanto mais você insiste em seguir, mais pesado tudo se torna. Essa é a paz inquieta. E ela é um dos sinais mais silenciosos e poderosos de que o Espírito Santo está tentando te proteger. A paz do Espírito Santo não é uma ausência de conflitos externos. É uma certeza interior que se mantém mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E quando essa paz é retirada, não é castigo, é cuidado. É o céu gritando com um sussurro: pare, volte, espere, não é por aí. O Espírito Santo, quando deseja interromper um caminho que parece bom aos seus olhos, muitas vezes apenas remove a paz. E se você for sensível, vai perceber. Vai parar antes do desastre. Essa inquietação que surge sem motivo aparente não é um erro emocional. É uma cortina sendo levantada no seu espírito. Algo que Deus quer te mostrar.
Um ambiente, uma proposta, uma pessoa, um caminho que parece promissor, mas que no fundo carrega armadilhas que você ainda não vê. Ele vê. E por isso, ele remove o conforto, o brilho, a empolgação. E você sente a ausência daquilo que antes parecia tão certo. Quantas decisões você já tomou ignorando essa ausência de paz? Quantos relacionamentos você insistiu mesmo depois de perceber que algo não batia? Quantos caminhos você percorreu até o fim, mesmo sabendo lá no fundo que Deus já tinha saído daquele lugar? A paz inquieta é como um aviso no espírito. O lugar pode ser bonito, mas não é seguro. A proposta pode ser boa, mas não é de Deus. A oportunidade pode ser grande, mas não é para agora. E se você seguir, vai seguir sozinho. Porque o Espírito Santo não caminha onde ele já sinalizou que não está mais. Você pode até continuar, mas vai sentir o peso, a estagnação, o silêncio. E não é porque Deus te abandonou. É porque você escolheu ignorar o que ele estava tentando te mostrar de forma sutil. Por isso, se hoje você sente essa inquietação dentro de si, mesmo em meio a algo que parecia resposta de oração, pare, ore, espere. Deus não confunde, o Espírito não bagunça, ele revela. E às vezes, ele protege apenas retirando a paz. O sinal está aí. Você está prestando atenção? O segundo sinal, o atraso inesperado. Você planejou tudo com cuidado. Os horários estavam certos, as pessoas alinhadas, tudo parecia pronto. Mas então, de repente, algo trava. Um atraso acontece, um imprevisto muda a rota. Um cancelamento, um problema no caminho, uma mudança de última hora. Você fica irritado, frustrado, mas o céu está sorrindo, porque o que você chama de atraso, Deus chama de proteção. O Espírito Santo usa o tempo como ferramenta. Ele está fora do relógio, mas entra na nossa linha do tempo para nos guardar de acidentes, encontros perigosos, embaraços emocionais ou decisões apressadas. Muitas vezes, o que parece apenas uma lentidão nos processos da vida é, na verdade, Deus tirando você da rota de algo que poderia te destruir. Ele vê o que você não vê. Ele age quando você quer correr. Pense nos momentos em que um atraso salvou você de uma escolha errada. Lembra daquele dia em que você quase foi, mas algo impediu. Lembra daquela ligação que não completou, daquele e-mail que não foi enviado, daquele encontro que foi adiado. Você não entendeu na hora, mas hoje olha para trás e agradece. Porque agora percebe que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia estar saindo do controle. O Espírito Santo não precisa te impedir com muralhas. Às vezes, ele só precisa desacelerar o passo, retardar um compromisso, fechar uma porta por alguns dias. E esse tempo, que parece um castigo, se revela como um escudo. É nesse intervalo que ele trabalha, que ele desvia armadilhas, que ele reorganiza o cenário, mas para quem vive apressado, tudo isso parece um erro, quando na verdade é um livramento. Aprenda a reconhecer os atrasos não como fracassos, mas como freios divinos. Quando tudo se movimenta devagar, quando o tempo trava, quando os planos emperram sem explicação, pare de reclamar. Pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor está me livrando agora? Você vai se surpreender com a resposta, porque muitas vezes o atraso não é a espera por algo pior, mas o redirecionamento para algo infinitamente melhor. O céu nunca se atrasa, mas ele atrasa você, quando precisa te proteger de um caminho que parecia certo, mas que estava prestes a ruir. O terceiro sinal, a boca que se cala. Existem momentos em que tudo dentro de você quer reagir. Você quer responder, se defender, argumentar, gritar a sua verdade. A emoção está borbulhando, a voz pronta para sair, mas então, algo te segura. Uma força invisível trava a palavra antes dela se formar. Você sente que deveria falar, mas não consegue. E isso te incomoda, te deixa confuso.
Só mais tarde você percebe. Foi o Espírito Santo que calou sua boca para evitar uma guerra. Esse é um dos sinais mais ignorados, porque vai contra o nosso impulso natural. O coração quer justiça, a mente quer explicação, o ego quer ser ouvido, mas o Espírito quer preservar. Ele sabe que algumas palavras, uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. E por isso, quando você está prestes a falar algo que vai gerar dor, divisão ou quebrar pontes que Deus quer manter, Ele te impede com silêncio, um silêncio cheio de sabedoria, ainda que desconfortável. Quantas vezes você se calou e depois agradeceu por não ter dito o que pensava? Quantas vezes percebeu que, se tivesse reagido naquele momento, teria perdido relacionamentos, respeito, paz? O Espírito Santo não apenas guia os seus passos, ele guia também a sua boca. Ele domina a língua para evitar que você semeie tempestades onde ele planejou cura. Esse sinal é especialmente precioso nos momentos de confronto, nos momentos em que você se sente injustiçado, traído, humilhado. É ali que o céu observa se você vai dar lugar à carne ou ao espírito. E se você escuta esse freio interior, esse peso que impede a palavra de sair, saiba, é Deus intervindo. É o Espírito Santo se colocando entre a sua dor e a sua decisão, dizendo com silêncio: não fale, não agora, não assim. Algumas guerras se vencem com palavras, outras com silêncio. E o Espírito sabe a diferença entre as duas. O silêncio que vem dele não é covardia, é proteção, é estratégia. É a prova de que ele está tão presente, que controla até o que você não diz. Se hoje você sente que deveria ter falado algo, mas algo dentro de você segurou, não lute contra isso. A obediência silenciosa também é uma forma de guerra espiritual, e muitas vezes é o que te salva de estragos que o inimigo planejou usar contra você. O quarto sinal, o silêncio desconfortável. Há momentos em que, de repente, as pessoas ao seu redor mudam. Aquela amizade que era constante começa a esfriar. Aquela pessoa que te ouvia todos os dias se afasta sem explicação. A comunicação se torna estranha, o ambiente fica pesado, e tudo isso gera em você uma inquietação profunda, como se algo tivesse se rompido. Você tenta entender, tenta resgatar, mas nada volta a ser como era. O silêncio começa a falar mais alto, e é nesse silêncio que o Espírito Santo está agindo. Ele não apenas fala com você, ele também fala através das mudanças no comportamento dos outros. Às vezes, Deus permite que o ambiente se torne desconfortável para te tirar de conexões que estavam te distraindo, te contaminando ou te atrasando. E o primeiro sinal disso é o silêncio. Um silêncio que parece abandono, mas que, na verdade, é direção. Um afastamento que parece perda, mas que, na verdade, é livramento. O Espírito Santo conhece as conversas que você não ouve, sabe das intenções que você não enxerga, discernir o que está escondido atrás de sorrisos, promessas e palavras bonitas. E quando você não consegue perceber, ele começa a cortar os laços de forma sutil, ele fecha portas de comunicação, ele transforma a atmosfera, ele cria um desconforto espiritual que você não consegue explicar. E isso te obriga a parar, pensar e buscar entendimento nele. Não tente forçar a presença de quem Deus está removendo. Não insista em manter perto quem o céu está afastando. Quando o silêncio se instala entre você e alguém e nada mais flui, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo dizendo: esse ciclo acabou, essa conexão não te pertence mais, essa influência precisa cessar. E se você insistir, vai sofrer, vai se desgastar, vai perder energia tentando manter vivo o que Deus já desligou. O desconforto não é rejeição, é proteção.
O silêncio não é castigo, é convite. Convite para ouvir mais a Deus do que aos homens. Convite para se separar de ambientes que estavam te intoxicando sem que você percebesse. Convite para crescer, para amadurecer, para se reposicionar espiritualmente. Se hoje você está vivendo um silêncio que machuca, mas sente que ele não é natural, pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Porque muitas vezes, quando as vozes cessam ao redor, é porque Deus quer que você ouça só a dele. O quinto sinal: a memória gentil. O atraso inesperado pode parecer apenas mais um empecilho na rotina, mas na verdade é um ato de cuidado divino que se manifesta de maneira tão discreta que muitas vezes não reconhecemos sua origem celestial. Você se lembra daquela manhã em que saiu apressado de casa, confiante de que chegaria pontualmente ao compromisso que poderia mudar sua carreira? Tudo parecia conspirar a seu favor, até que um pneu furou, um trânsito súbito bloqueou a via ou um imprevisto no transporte público atrasou cada segundo. A irritação subiu, o coração bateu mais rápido e a voz interior quase gritou contra o tempo desigual. Mas se você olhar para trás com a perspectiva da fé, perceberá que aquele atraso foi exatamente o que te protegeu de um acidente na estrada ou de uma conversa perigosa nos bastidores de um negócio. O Espírito Santo, ao intervir nesse contexto, não abre um livro de sinais e nem faz aparecer uma nuvem luminosa no céu. Ele atua no nosso relógio interno e nas circunstâncias externas para nos manter fora de perigos ocultos. Imagine se, naquele dia, você tivesse avançado sem saber que um colega estava prestes a embaraçar sua reputação, ou que uma situação no local do encontro estava prestes a descambar para um conflito irreversível. O atraso, por mais inconveniente que pareça, funcionou como um escudo espiritual, afastando você de um caminho que, embora parecesse promissor, estava longe do propósito que Deus planejou para você. Há ocasiões em que esses atrasos acontecem em sequência, ondas de pequenos imprevistos que se acumulam para impedir uma decisão precipitada. Você pode ter passado por dias em que uma reunião marcada para segunda-feira foi remarcada para terça, depois cancelada, até que você simplesmente desistiu de participar. Cada um desses pequenos contratempos foi um freio sutil, amoroso, que o Espírito Santo aplicou para que você não se lançasse em algo que iria corroer sua fé ou comprometer sua integridade. Quando encaramos esses atrasos como falhas do mundo ou defeitos dos outros, perdemos a oportunidade de reconhecer a presença de Deus nos detalhes. Pare de reclamar quando o tempo trava, quando as portas parecem bater na sua cara ou quando os planos escorregam pelas mãos. Em vez disso, pergunte: Senhor, qual é a razão desse atraso? O que o Senhor está me livrando agora? Essa oração simples pode abrir os ouvidos do seu espírito para receber a resposta que o céu já preparou. O estudo de vidas marcantes na Bíblia nos mostra que o tempo de Deus jamais falha. Moisés atrasou sua partida ao Egito por causa de um incidente que o forçou a fugir e encontrou no deserto a fé que moldaria a nação de Israel. Ester não entrou imediatamente na sala do rei. Houve um período de preparação e jejum que lhe garantiu favor antes de arriscar a própria vida. E ainda em Atos, o apóstolo Paulo experimentou portas que se fecharam para direcioná-lo a lugares onde seu ministério frutificaria. Em cada caso, o atraso foi parte do plano soberano para proteção, preparação e prosperidade. Se hoje você está diante de um calendário cheio de compromissos e, mesmo assim, sente os eventos mudando sem explicação, aceite a lentidão como um convite a confiar. Em vez de lutar contra o tempo, renda-se à convicção de que o seu guardião está em ação. Peça sabedoria para discernir o que Deus quer lhe mostrar nesse intervalo. Talvez seja um sinal de que você precisa revisar as motivações por trás dos seus sonhos ou fortalecer seu coração na oração antes de avançar.
Viver sob a cobertura desse atraso divino significa caminhar com olhos atentos ao sobrenatural. Significa reconhecer que nem todo obstáculo é negativo e que cada obstáculo pode ocultar um propósito de amor. Quando a pressa do mundo bater à sua porta, responda com calma espiritual, sabendo que o seu atraso não é um fracasso, mas um sinal de proteção. Você não está perdendo o tempo está ganhando você. O sexto sinal, a mudança na atmosfera. Existem momentos em que tudo dentro de você está prestes a explodir. A injustiça se apresenta diante dos seus olhos. O ego sussurra que você tem direito à revanche. O coração inflama pelo desejo de expor quem te ofendeu. Sua língua já está pronta para disparar palavras afiadas como lâminas, para reivindicar respeito, para deflagrar a própria guerra. Mas então algo acontece. Uma força silenciosa envolve sua garganta e impede que o som saia. Você sente uma barreira interior, um peso que detém o movimento dos lábios, um alerta tão poderoso que, por um instante, o mundo dispara sem você. A boca que se cala é o terceiro sinal de que o Espírito Santo está te protegendo. Sem aviso prévio, sem evento sobrenatural aparente, nenhum clarão ou voz que ecoe no vale, ele intervém naquilo que poderia ser o maior desastre da sua vida. Quando você enxerga alguém como inimigo, quando o orgulho inflama e a vontade de falar parece justiça, é justamente nesse ponto que o Espírito Santo se coloca como guardião do seu destino. Ele sabe que certas palavras jamais voltam atrás, que certas acusações lançadas ao vento geram tempestades de consequências. E por isso, ele cala sua boca. Lembre-se de um momento em que você se conteve, mesmo sentindo um peso terrível na alma. Talvez tenha sido diante de um chefe que te humilhou, de um amigo que te traiu, de um parente que se aproveitou da sua boa vontade. A língua latejava para desferir o golpe verbal definitivo, mas você não conseguiu articular a sentença que fervilhava na mente. Chamou aquilo de nervosismo, de inibição, de medo de não ser convincente. Só depois, olhando em retrospecto, você percebe que foi o Espírito Santo falando por você, segurando sua justiça humana para preservar seu testemunho, sua paz e suas portas de bênção. Nas Escrituras, há exemplos de quem entendeu essa sabedoria do silêncio. Quando Jesus foi insultado diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio, mesmo tendo todo o direito de se defender conforme a verdade que carregava consigo. Em Lucas, capítulo 23, versículo 9 a 10, o governador esperava argumentos, mas encontrava apenas a serenidade de um rei que não precisava provar o seu valor. Jesus sabia que naquele momento o silêncio não era covardia, mas obediência estratégica ao Pai. E você, em sua vida, também pode aprender a obediência que preserva. O Espírito Santo faz o mesmo processo hoje. Ele não grita, cale a boca, com trovões, mas retira o fôlego no instante exato em que as palavras se formam. Você pode sentir a língua presa, o sorriso forçado, a garganta seca. É desconfortável, mas é esse desconforto que te impede de semear conflitos que produziriam colheitas de amargura. Quando o silêncio impõe-se, é Deus dizendo: essa batalha não é sua, eu lutarei por você. Esse sinal se revela com mais frequência em tempos de grande tensão. Quando a indignação parece legítima e a emoção transborda, a chance de você dizer algo imperdoável aumenta. Mas o Espírito, que te conhece melhor que você mesmo, sabe também o impacto eterno de cada palavra. Ele corta o momento de ruído para evitar que você crie fissuras irreversíveis em relacionamentos que ainda têm propósito no seu futuro. Para reconhecer esse sinal, aprenda a observar o freio interior. Quando sentir o impulso de responder de forma agressiva, descubra se há algo maior te detendo. Em vez de rotular a sensação como timidez ou covardia, pergunte: Senhor, por que estou em silêncio agora? O que o Senhor quer preservar em mim e no outro?
Essa pergunta direciona sua consciência para o cuidado divino e transforma a ansiedade em reverência. O silêncio que o Espírito Santo imprime na sua boca também funciona como um escudo contra a maldição que nasce de críticas destrutivas. Aquilo que sai da língua humana, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 6, pode colocar em chamas todo o curso da vida. Deus conhece o poder das palavras e, quando necessário, Ele impede que você as injete no coração de alguém. Por trás dessa intervenção, há um propósito de comunhão e reconciliação. Muitas feridas se curam quando poupadas das palavras certas, mas ditas no tempo errado. Quando você se encontra nesse recuo involuntário, abrace o silêncio como um presente. Em vez de tentar forçar um discurso ou justificar a si mesmo, avance para a oração. Use esse momento para lançar ao Pai suas emoções, para pedir sabedoria sobre o que realmente precisa ser dito e para discernir se a sua voz será instrumento de vida ou de morte. Ao confiar nesse processo interior, você abre espaço para que o Espírito transforme sua causa, alinhando seus pensamentos com a justiça divina. Viver sob essa perspectiva de obediência silenciosa muda sua história. Você aprende a diferenciar entre verdades que edificam e verdades que destroem. Começa a construir pontes em vez de muros e descobre que, muitas vezes, a maior vitória não vem do som estrondoso de uma réplica certeira, mas do silêncio suave de quem confia no juízo e no amor de Deus. A boca que se cala deixa de ser limitação e passa a ser um instrumento sagrado de paz, usado pelo Espírito para proteger o seu coração e o coração de quem está ao seu redor. O sétimo sinal, o encontro aleatório. Você está seguindo pela rua ou navegando pelos círculos sociais e, de repente, surge alguém que você não esperava encontrar. Pode ser um conhecido distante, alguém que parecia ter desaparecido da sua vida, ou até mesmo um estranho que cruza o seu caminho com uma palavra exata, um conselho que penetra sua alma como flecha de luz. Você percebe que aquela conversa não programada foi o divisor de águas entre o que você planejava e o que Deus planejou. Essa interferência sobrenatural nos encontros cotidianos é o sétimo sinal de que o Espírito Santo está falando com você para te proteger. Não se trata de coincidências ou de sorte. Quando o Espírito quer agir, ele organiza encontros. Ele posiciona pessoas, anjos disfarçados de amigos, mentores, visitantes inesperados, exatamente onde você mais precisa delas. Às vezes, trata-se de um abraço providencial. Outras, de uma pergunta simples que desarma suas dúvidas ou aponta o caminho certo. E frequentemente você nem percebe que aquele episódio foi articulado por uma inteligência divina que cuida dos detalhes para evitar que você siga por veredas enganosas. Imagine o cenário. Você contempla uma decisão importante, talvez aceitar uma proposta de emprego incerta, envolver-se em uma parceria duvidosa ou iniciar um caminho emocional que não parece bem fundamentado. Estuda os prós e contras, pesa argumentos racionais, busca referências, mas não encontra paz interior. Então, ao sair de casa, cruza com alguém que, sem saber do seu dilema, compartilha uma palavra ou uma experiência que bate forte no seu espírito, trazendo clareza e convicção. Aquele encontro fortuito limpa as nuvens da confusão e mostra para onde você realmente deve ir. Na Bíblia, vemos exemplos desse tipo de intervenção. Em Atos, Filipos cruza com o eunuco etíope no caminho deserto e, sem ter planejado, compartilha o evangelho que transforma a vida de um homem de alta posição. Em Gênesis, Jacó encontra Raquel ao lado do poço, e ali nasce não apenas uma história de amor, mas o início de uma linhagem abençoada. Esses encontros não são fruto do acaso. São capítulos escritos pela mão de Deus, que move as peças com precisão para proteger e direcionar o seu povo.
Para perceber esses encontros como sinais, é preciso cultivar sensibilidade. Não basta reagir à rotina. É necessário estar atento a conversas que surgem inesperadamente, a e-mails recebidos em horários estranhos, a telefonemas que quebram o silêncio no momento exato em que você estava sem resposta. Cada pausa programada pelo destino é, na verdade, uma fila de espera no coração de Deus, que remove barreiras, abre portas e coloca pessoas-chave no seu caminho. O Espírito Santo não envia alertas em letras garrafais, mas organiza o tabuleiro da sua vida para impedir que você faça o movimento errado. Ele suspende agendas, altera itinerários, desvia o curso de ligações e reprograma reuniões para que, no lugar certo e no tempo exato, você receba o toque que mudará tudo. Ignorar essas coincidências é fechar os olhos para o cuidado constante de aquele que conhece cada fio do seu cabelo e cada desejo guardado no seu íntimo. Quando você perceber que um rosto familiar aparece no momento oportuno ou que uma nova amizade se inicia exatamente quando você precisava de consolo, agradeça. Saiba que aquele momento foi escrito antes mesmo da criação do mundo, para te proteger de opções que poderiam ferir sua fé e comprometer sua trajetória espiritual. Permita que essa percepção desperte gratidão e receptividade no seu coração, pois reconhecer o plano divino nos encontros faz toda a diferença entre caminhar em segurança ou tropeçar em atalhos perigosos. Você não está por acaso. Cada pessoa que cruza seu caminho e cada palavra que chega até você por meios inesperados pode ser um presente do Espírito Santo. Fique de olhos e coração abertos para esses encontros milagrosos. Eles são janelas abertas no céu, através das quais Deus sussurra a direção, a proteção e a cura para a sua vida. O oitavo sinal: a verificação persistente. Existe um pensamento que insiste em voltar, mesmo quando você tenta ignorá-lo. Ele surge no meio da noite, invade seus momentos de concentração, acompanha o seu caminho como um lembrete incômodo. Você se pega resistindo, dizendo que aquilo não faz sentido, que é só ansiedade, mas por mais que você tente empurrar esse pensamento para longe, ele retorna com renovada força. Esse é o sinal da verificação persistente, o oitavo sinal de que o Espírito Santo está falando com você para te proteger. A mente humana tem uma incrível capacidade de distração, mas quando um tema permanece fixo no seu espírito, é porque há algo maior querendo chamar sua atenção. Quantas vezes você já se encontrou em si mesmado, repetindo mentalmente uma pergunta como um eco: devo mesmo seguir por esse caminho? Será seguro tomar aquela decisão? Por que estou tão inquieto em relação a isso? Por mais que seu cérebro racional tente silenciar essa insistência, ela volta como se fosse um lembrete enviado do alto. O Espírito Santo não se comunica apenas por meio de visões ou vozes externas. Ele também usa a sua própria mente para fazer perguntas que cortam o conforto ilusório do seu coração. Se você sente uma força interna que insiste em verificar um detalhe, uma escolha, uma relação, não descarte como capricho. Isso é um toque silencioso do Espírito, pedindo para você revisitar a situação antes de avançar. Ele quer que você examine cada faceta, cada consequência possível, para que não se lance em um cenário preparado para te ferir. Pense naquele projeto que, apesar de potencialmente lucrativo, voltou e meia dominava seus pensamentos com críticas internas insistentes. Você até tentava se concentrar em outra coisa, mas no fundo sentia que algo não se encaixava. Você dizia: isso é medo de mudar, ou é insegurança natural. Mas de fato era Deus usando a sua própria consciência para desenhar linhas de proteção ao redor do seu destino. A persistência desse sinal é o que o torna tão precioso. Um toque único poderia ser confundido com intuição passageira, mas a insistência obriga você a parar e orar.
Imagine ter antecipado um risco de saúde ao prestar atenção nessa insistência, revisando um sintoma antes que se tornasse grave. Ou ter evitado uma relação tóxica porque sua mente repetia um alerta sobre o caráter de alguém. Essa repetição não é tormento, é um convite à sabedoria divina. Nos evangelhos, vemos como Jesus muitas vezes repreendia seus discípulos para permanecerem atentos e orarem sempre para não caírem em tentação. Ele ensinou que a vigilância do coração é fundamental. Se o Espírito Santo age na sua mente de forma tão insistente, é porque há uma tentação, um perigo ou uma armadilha a ser evitada. Ele desperta sua vigilância espiritual para que você não seja pego de surpresa. Quando sentir esse pensamento persistente, não lute contra ele no plano meramente humano. Não se culpe por não conseguir desligar a questão. Ao invés disso, leve o assunto ao altar da oração. Declare: Senhor, este pensamento não sai da minha cabeça. Por favor, me revele o motivo dessa insistência. Você verá que, ao alinhar seu espírito com Deus, a mensagem se torna clara. Talvez você receba inspiração para ajustar um detalhe, adiar um passo, buscar conselho de alguém de confiança, ou mesmo desistir de algo que era maior do que a sua vocação. Reconhecer a verificação persistente é aprender a confiar no cuidado minucioso de Deus. Ele não quer apenas que você fuja de perigos imediatos, mas que você caminhe em retidão, sem negligenciar detalhes que podem fazer a diferença eterna. Cada repetição, cada insistência é um selo de segurança colocado pelo Espírito no documento da sua vida, garantindo que você não avance sem a chancela divina. Portanto, quando aquele pensamento insistente voltar, não ore por resistência. Ore por revelação. Peça ao Espírito Santo que fale de forma clara através dele, que mostre o que você precisa ajustar ou o que precisa abandonar. Você não está lutando contra a sua própria mente, está permitindo que Deus fale através dela. Ao acolher esse sinal, você experimenta a paz, que vem da certeza de andar conforme o propósito de Deus, dispensando as armadilhas que poderiam ter te desviado do caminho. O nono sinal, o desejo reverso. Existe um desejo que parecia tão forte, tão irresistível, mas de repente perdeu o encanto. Aquele relacionamento tóxico que você alimentava com expectativas de cura virou aversão. Aquela oportunidade de negócio que parecia solução aos seus problemas, de repente não faz mais sentido. Aquele hábito que antes dava prazer, agora causa repulsa. Você não planejou essa mudança? Ela surgiu de forma espontânea e profunda, como se algo dentro de você dissesse: isso não é para você. Esse é o nono sinal, o desejo invertido, o momento em que o Espírito Santo altera suas vontades para te proteger do que não faz parte do plano de Deus. O coração humano é imprevisível, mas quando um desejo repentinamente se inverte, não é fruto de mera instabilidade emocional. É o sopro do Espírito trabalhando na alma, agindo como um cirurgião espiritual que remove o tecido doentio antes que ele se espalhe por todo o corpo. Imagine que você vinha se preparando para aceitar uma proposta que parecia perfeita. Um cargo de chefia, um contrato vantajoso, um atalho para a prosperidade. Então, num dia comum, algo muda internamente e você sente uma repulsa inexplicável. As conversas que antes te entusiasmavam, agora te cansam. A ideia que antes era luz, agora soa como sombra. Você tenta racionalizar, mas não consegue. É mais do que lógica, é clareza espiritual. Na Escritura há relatos que ilustram como Deus muda o desejo de alguém para cumprir sua vontade. Lembra de Abrão, que acreditava que seu legado viria de Eliezer, seu servo fiel, e de repente, ao caminhar com fé, recebe a promessa de um filho em idade avançada. Ele precisou renunciar à segurança antiga para abraçar o milagre que Deus preparava. Pense em Saul de Tarso,
Antes, caçava cristãos com ferocidade. Depois de um encontro decisivo com o Cristo ressuscitado, seu desejo de destruir tornou-se um impulso incontrolável de pregar o Evangelho. Foi o Espírito que reconfigurou o seu coração. O mesmo pode acontecer na sua vida. Aquilo que parecia caminho de vitória torna-se um beco sem saída, e Deus te dá a versão para livrar você de um futuro doloroso. Você não precisa entender imediatamente o motivo. O que importa é reconhecer que o simples fato de ter perdido o desejo já é um sinal. Quando o Espírito Santo quer te proteger, ele não precisa usar trovões ou visões dramáticas. Ele opera as vontades, muda apetites, transforma inclinações. E se você insistir em perseguir aquilo que agora te repele, vai sofrer, vai se machucar, vai se decepcionar, vai carregar culpa e frustração. Observe como esse sinal se manifesta nos detalhes do dia a dia. Talvez você passe horas pesquisando um curso, mas ao clicar no link, sente um mal-estar silencioso. Ou talvez um contato frequente com uma pessoa antes agradável agora te deixa exausto, ansioso ou entristecido. Pode ser que aquela bebida, aquele alimento ou aquele entretenimento que antes te atraía agora traga tédio ou até náusea. Se você ignorar, vai buscar força de vontade para continuar, mas com cada passo vai afundar em algo que não edificará sua fé nem seu propósito. Reconhecer o desejo invertido requer sensibilidade espiritual. Muitas vezes, o mundo vai tentar explicar como fase, moda, ansiedade ou fadiga, mas no íntimo você sabe que é mais do que isso. É uma mudança de rota. É o Espírito Santo dizendo: pare de buscar aí, há um plano melhor. Para confirmar a mensagem, ore. Peça sabedoria para discernir se aquela repulsa é uma reação meramente emocional ou um chamado divino. Se você buscar com sinceridade, receberá paz interior como confirmação. A tranquilidade que vem após a aversão é tão reveladora quanto a inquietação que vem antes da paz. Ambas são comunicações do Espírito. Esse sinal se revela com intensidade quando há decisões cruciais no horizonte. Pode ser a escolha de um cônjuge, de um sócio, de um investimento financeiro, de um ministério ou de um caminho acadêmico. Quando o Espírito inverte seu desejo, ele protege você de laços que, embora sedutores, carregam sementes de dor. E quanto mais você cultivar uma vida de oração e íntima comunhão com Deus, mais evidente esse sinal se torna. Você começará a perceber quando um desejo não é produto do seu coração, mas sim uma armadilha cuidadosamente camuflada. Por fim, lembre-se de que o desejo invertido não é um castigo, mas um presente de amor. É a prova de que você não vive por impulsos humanos, mas sob a direção de um pai amoroso que quer o melhor para seus filhos. E quando você acolhe esse sinal, abre espaço para que Deus substitua o que era ruim por algo que Ele próprio criou em você. Paixões saudáveis, sonhos alinhados com seu reino, propósitos que geram vida e não destruição. Portanto, se você perceber que perdeu o apetite pelo que antes te atraía, não lute para resgatar o desejo antigo. Agradeça a prova de proteção, ore por clareza e prepare o coração para receber as novas direções que o Espírito Santo está imprimindo em sua alma. Assim, você caminhará não pelos seus próprios desejos, mas pelos caminhos traçados por Deus, protegidos pela sabedoria silenciosa daquele que cuida de cada detalhe do seu viver. O 10º sinal, o atraso protetor na tecnologia. Você estava prestes a embarcar em um novo projeto, a assinar um contrato de parceria ou a revelar um plano que poderia impulsionar sua vida a um novo patamar, quando, de repente, um detalhe escondido vem à tona. Pode ser uma informação que emergiu de uma conversa casual, um arquivo antigo que reapareceu, uma confissão inesperada ou até mesmo um sinal que passou despercebido até então.
Esse segredo exposto, que antes estava subterrâneo e prestes a causar dano, se revela de forma abrupta, poupando você de consequências graves. Esse é o 10º sinal. O segredo exposto, o momento em que o Espírito Santo traz à luz aquilo que poderia te ferir. Muitas vezes, as armadilhas que nos aguardam estão camufladas por promessas de sucesso, de amor ou de reconhecimento. Uma pessoa entra na sua vida com entusiasmo. Um negócio surge com números impressionantes. Uma oferta de emprego brilha com benefícios e, sem perceber, você abre a porta. Mas embaixo das aparências há fissuras, interesses escusos, intenções maliciosas, cláusulas que prendem sua liberdade espiritual ou emocional. O Espírito Santo, conhecendo a verdade completa, escancara esse oculto na hora exata, expondo o segredo antes que você escreva seu nome num contrato fatal ou mergulhe numa relação venenosa. Imagine que você estivesse negociando uma sociedade com alguém que aparenta integridade, mas cujo passado carrega erros que poderiam comprometer sua reputação. Se esse detalhe tivesse permanecido escondido até depois da assinatura, você teria se tornado cúmplice de mentiras, de desvios ou de traições. Quando o Espírito Santo intervém, ele faz com que uma conversa casual, uma ligação, um recado de terceiro, uma mensagem de redes sociais, revele o ponto oculto. De repente, você enxerga o risco, sente o alerta e recua antes de pisar em terreno minado. Talvez o exemplo se repita na vida pessoal. Um relacionamento que parecia cheio de cuidado e afeto começou a exibir sinais sutis de manipulação ou desonestidade. O parceiro nunca falava de certas áreas da vida, escondia conversas no celular, mudava de assunto quando questionado. Você, movido por afeto e esperança, ignorava até que, num dia qualquer, surge uma conversa vazada ou um comentário de amigo que despe toda a verdade na sua frente. Essa revelação não acontece para te envergonhar, mas para te libertar de um vínculo que poderia ferir profundamente seu coração. Na Bíblia, vemos como Deus, através do Espírito Santo, expõe o oculto para proteger o seu povo. Em Daniel, o rei Nabucodonosor teve visões que pareciam assustadoras, mas através de Daniel, instrumento do Espírito, os mistérios foram revelados, poupando a nação de interpretações erradas que teriam consequências fatais. Em Jeremias, profecias trouxeram à tona segredos de idolatria e aliança com nações pagãs, exortando o povo a abandonar práticas perigosas antes da queda. Esses exemplos mostram que a exposição do oculto é uma ação de amor, um socorro antecipado. Quando o segredo vem à tona, não o receba com revolta contra quem errou, nem se deixe contaminar por culpa ou vergonha. Entenda que o propósito é sua preservação. O Espírito Santo usa testemunhas, notícias antigas, documentos ou até sonhos que despertam memórias para trazer à luz o que estava escondido. Essa revelação é um grito de misericórdia. Pare antes de ir mais longe. Desvie-se antes que seja tarde. Para reconhecer esse sinal, fique atento a coincidências que não ocorrem por acaso. Se uma informação cruciante chega por meios incomuns, se um arquivo sumido reaparece, se um alerta interior acompanha a revelação, agradeça. Não caia no erro de ignorar o estalo interno de surpresa ou choque, atribuindo-o a boatos ou dramatizações desnecessárias. Em vez disso, ore para que o Espírito revele mais detalhes, peça clareza para discernir a verdade e peça direção para o próximo passo. A exposição de segredos funciona como um escudo. Quando a mentira permanece oculta, ela corrói por dentro, gera dúvidas, inseguranças e estragos que se espalham silenciosamente. Mas quando o Espírito Santo revela o plano adversário, você se mantém livre para construir sobre fundamentos sólidos, sem feridas que poderiam sangrar para sempre.
Essa é a graça divina, livrar você de algo que nunca deveria ter chegado até você. Se em algum momento você se deparar com informações que te chocam, que questionam tudo aquilo em que acreditava, pare imediatamente. Avalie, confirme, converse com pessoas de confiança e, acima de tudo, ore pedindo entendimento. O Espírito usa a luz da verdade para dissipar as trevas do engano. E quando você acolhe essa luz, caminha em segurança, sabendo que as pedras de tropeço foram removidas do seu caminho. Portanto, celebre o segredo exposto. Receba a revelação como um presente que impede seu coração de ser dilacerado. E lembre-se de que cada verdade trazida à luz é uma prova do amor protetor de Deus, atuando por meio do Espírito Santo para preservar sua vida, sua integridade e seu futuro. O 11º sinal, o atraso protetor na tecnologia. Você está prestes a enviar uma mensagem importante, mas o WhatsApp trava. O enviar pisca e continua não transmitindo. Você se senta para ligar para alguém, mas a ligação cai antes de completar. O e-mail se recusa a carregar o anexo. O sistema trava num erro de servidor que não faz sentido. Em vez de irritação, você sente um súbito alívio inexplicável, como se tivesse escapado de algo. Nesse momento, sem perceber, você acabou de experimentar o 11º sinal, o atraso protetor no mundo digital. O Espírito Santo sabe que as armadilhas do inimigo se estendem também ao território tecnológico. Ele pode usar falhas aparentemente comuns, a mensagem que não é enviada, o link que não abre, a atualização que trava, para impedir que você compartilhe algo prematuro, faça um acordo enganoso ou entre em uma armadilha emocional disfarçada de oportunidade virtual. Enquanto todos ao seu redor xingam o aplicativo, você pode estar se salvando de uma cilada que só se revelaria quando fosse tarde demais. Pense naquele convite online para um grupo que prometia apoio, mas que entrou por engano no seu feed e despertou sua curiosidade. Você clicou para participar, mas recebeu uma mensagem de erro, não autorizado. Talvez você tenha percebido um certo desconforto em relação àquelas pessoas, mas decidiu explorar. Foi quando o sistema caiu e você, sem entender, fechou o aplicativo. Mais tarde, descobriu que aquele espaço era um foco de discussões tóxicas, conspiratórias, cheias de mentiras e inveja. Se não fosse pelo atraso tecnológico, você teria mergulhado em um ambiente que corroeria sua fé e roubaria sua paz. Seus aparelhos de GPS podem falhar no trajeto de um encontro, levando você a escolher outro caminho, que, sem saber, evita um obstáculo moral, um local frequentado por más companhias ou um momento de tentação. Seu computador pode congelar bem antes do envio de um documento que selaria um contrato desfavorável. Seu celular pode perder o sinal no instante em que você receberia um alerta enganoso sobre uma transação financeira. Cada uma dessas falhas é um conselho silencioso. Não é hora, não é o lugar, não é seguro. Na Bíblia, há exemplos de proteção que ocorrem de maneira indireta, mas decisiva. Quando Paulo segue para Jerusalém, em Atos capítulo 21, verso 4, ele é impedido pelos irmãos que profetizam perigos que o aguardam. Embora não fosse uma falha tecnológica, foi uma interrupção no seu plano que salvou sua vida e ministério. Hoje, as interrupções tecnológicas cumprem o mesmo papel. Desvios necessários que nos protegem de caminhos que não estão alinhados com o propósito divino. Para reconhecer esse sinal, preste atenção ao seu coração quando a tecnologia falha. Se você sente uma ponta de alívio em vez de frustração dolorosa, considere que esse mau funcionamento pode ser um presente. Em vez de xingar ou tentar forçar o sistema, pare, ore e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor está me livrando nessa hora? Você pode receber clareza sobre decisões a adiar, pessoas a evitar ou projetos a revisar.
Não se trata de desconfiar de toda a ferramenta digital, mas de entender que Deus usa até o universo online para guardar seus filhos. A tecnologia, criada por homens, está sujeita a erros, mas esses erros podem ser mensageiros divinos quando acompanham uma convicção interior de proteção. Muitas vezes, em vez de tentar enviar de novo, você vai desligar o aparelho e buscar orientação, evitando um passo precipitado. Ao lidar com essas falhas, registre mentalmente o contexto. Qual era o conteúdo da mensagem? Qual era o destino do seu contato? Quais eram as expectativas para aquela reunião? Esses dados, quando lembrados em oração, se tornam pistas espirituais. O Espírito Santo pode usar esse tempo de espera para renovar sua mente, trazer novos insights ou preparar seu coração para um caminho diferente. Viver atento a esse sinal requer consciência e gratidão. Em vez de enxergar a falha como um obstáculo irritante, veja-a como um gesto de amor que salva sua reputação, sua segurança e seu chamado. Quando você se surpreende por um aplicativo não funcionar, agradeça pelo livramento e, se possível, registre o acontecimento em um caderno de gratidão espiritual, para que no futuro você veja o quanto Deus tem usado até as falhas tecnológicas para dirigir seus passos. Permitir que essa consciência te molde significa caminhar com olhos abertos para o sobrenatural que se manifesta no digital. Significa reconhecer que, embora o mundo online seja fluido e inconstante, há um Deus soberano que controla cada bit de informação. E quando ele bloqueia um arquivo, cai uma ligação ou trava um sistema, não é azar, é salvação. O 12º sinal, o chamado de despertar. Você acorda no meio da noite com o coração disparado, o corpo úmido de suor, como se tivesse sonhado que algo terrível estava prestes a acontecer. Os pensamentos invadem sua mente com força, trazendo lembranças de situações dolorosas ou medos que você achava superados. Seus olhos se abrem e, no silêncio da escuridão, você sente um chamado urgente, não um susto, mas um convite para a oração. Esse despertar abrupto é o 12º sinal, o alarme noturno que o Espírito Santo aciona para te proteger. Quando o Espírito quer alertar você de perigos espirituais, emocionais ou físicos, muitas vezes ele usa o descanso como palco. Ao contrário de uma visão dramática ou de uma voz audível, ele interrompe seu sono. Acordar com angústia, com lágrimas nos olhos ou com um aperto no peito não é apenas insônia ou ansiedade. É um toque divino que atravessa os reinos invisíveis. Pense naquela noite em que você dormiu sem preocupações, mas foi despertado por um peso no peito que não tinha explicação lógica. Você poderia ter ignorado e voltado a deitar, atribuindo tudo ao estresse acumulado. Mas algo dentro de você sabe que aquilo foi mais do que um mau sonho. Foi um livramento antecipado. Acordar para orar no meio da noite era uma prática das primeiras comunidades cristãs. Em Atos, capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus na prisão, e mesmo naquela escuridão foram usados para abrir portas. Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 12, passou a noite inteira em oração, antes de escolher os 12 apóstolos. Esses exemplos mostram a dimensão espiritual que envolve as horas tranquilas da madrugada. Quando o Espírito Santo desperta você nesse período, ele prepara terreno para que você entre em contato direto com o Pai, obtenha direção e receba proteção para o dia que virá. Ao perceber esse sinal, não lute para voltar a dormir. Em vez disso, sente-se no leito, respire fundo e entregue suas emoções ao Senhor. Fale em voz alta, faça confissão, louve, leia em voz baixa um trecho da palavra. No silêncio, as respostas surgem como sussurros de paz. Você pode sentir alívio imediato, como se as correntes invisíveis que prendiam seu espírito fossem quebradas. Nesse momento,
O temor se dissipa e o entendimento espiritual se fortalece. É ali, na quietude, que o Espírito Santo revela quais batalhas você enfrentará no próximo dia e como deve se posicionar em oração. Muitas vezes, ao acordar com essa urgência, você percebe padrões. Sempre que está prestes a enfrentar uma situação tensa no trabalho, um conflito familiar ou uma decisão importante, surge o despertar. O Espírito então te concede a oportunidade de orar por proteção, sabedoria e discernimento antes de sair do quarto. Ao cumprir esse chamado, você caminha pelo dia seguinte com uma cobertura espiritual que não seria possível se tivesse ignorado aquele alarme silencioso. Se você já passou por episódios em que acordou no meio da noite precisando suplicar pela vida de alguém, pelas finanças, pelos relacionamentos ou pela saúde, sabe que a oração daquele momento produziu mudanças reais. Pessoas já testemunharam arrependimentos de falas impensadas, reviravoltas em diagnóstico médico e até livramentos de acidentes, tudo porque houve uma madrugada em que o coração despertou para clamar a Deus. Quando o Espírito Santo fala assim, ele não dá tempo para o medo te paralisar. Ele te convoca a guerrear em oração. Para reconhecer esse sinal, preste atenção aos seus padrões de sono. Se a angústia noturna vier acompanhada de uma convicção interior de que Deus quer algo mais, não lute para voltar ao sono. Acorde seu espírito, acenda uma luz discreta, abra sua Bíblia ou cante uma canção de fé. Registre num diário aquilo que sentiu e as orações que levantou, para que ao amanhecer você tenha evidências do que Deus falou naquela hora. Assim a gratidão se torna memória viva e fortalece sua fé para futuros despertos. Viver sob esse alarme noturno exige disciplina espiritual, mas recompensa com intimidade profunda. Você descobre áreas do seu coração que precisam de cura, recebe estratégia para desafios vindouros e experimenta a proximidade de Deus de forma única. O despertador humano toca para o compromisso com o cotidiano. O despertador divino toca para o compromisso com a eternidade. Se nesta semana você for acordado no silêncio da madrugada, não questione. Levante-se, ore e creia que o Espírito Santo está te protegendo, guiando seus passos e preparando seu caminho. Esse é o último dos 12 sinais sutis que revelam o cuidado invisível de Deus e que, quando reconhecidos, trazem paz em meio às sombras e segurança em cada amanhecer. Esses 12 sinais não são capítulos isolados, mas cordas de um mesmo instrumento, tocado pelo Espírito Santo para conduzir sua vida com segurança. Cada suspiro de inquietação, cada porta que se fecha, cada encontro inesperado ou memória suave formam uma sinfonia que revela o amor protetor de Deus. Quando você passa a ouvir essa melodia invisível, deixa de reagir às aparências e começa a confiar no roteiro divino. Imagine sua rotina como um caminho repleto de bifurcações. Sem esse auxílio celestial, você seguiria na estrada mais brilhante, mas muitas vezes mais perigosa. A paz inquieta derruba o farol enganoso do entusiasmo humano. O atraso inesperado freia o ímpeto que o levaria a um precipício. A boca que se cala impede palavras que rompem relacionamentos. O silêncio desconfortável afasta você de ambientes que corroem a fé. A memória suave desperta verdades esquecidas que restauram sua identidade. A mudança na atmosfera impede que você permaneça onde sombras se acumulam. O encontro providencial traz a palavra exata para guiar seu próximo passo. A verificação persistente o faz revisar decisões antes de se lançar no erro. O desejo invertido desfaz suas manias e alinha suas vontades à vontade de Deus. O segredo exposto revela armadilhas ocultas. O atraso protetor no mundo digital desativa ciladas tecnológicas. E o alarme noturno convoca você à oração antes que a batalha comece. Quando você une esses sinais, descobre um padrão.
O Espírito Santo fala numa linguagem de delicadeza e sabedoria, usando cada recurso, desde o toque interno até o mundo visível, para protegê-lo. Pergunte-se agora: quantos desses sinais você já recebeu sem perceber? Quantas vezes o céu silenciou o seu passo para evitar prejuízos? Este é o convite final para que você desperte a sensibilidade espiritual. Comece hoje mesmo a observar seu coração, suas emoções, as pequenas falhas de rotina e as surpresas do dia a dia. Permita que cada sinal se torne um lembrete de que você não caminha sozinho. E se algo soar como um alerta interior, não hesite em pausar, orar e pedir direção. Agora que você conheceu os 12 sinais sutis do cuidado divino, que tal compartilhar nos comentários qual deles você mais identifica na sua história? Agora é hora de responder ao chamado do Espírito. Quando surgir aquela inquietação, ocorra um atraso ou você perceba um sussurro interior, não siga em frente por impulso. Feche os olhos por um instante, respire fundo e fale com Deus. Peça clareza para entender seu cuidado. Aprenda a pausar, a escutar o vento suave que carrega um conselho divino e a confiar que cada interrupção tem um propósito maior. Abra seu coração para perceber a proteção que vem dos sinais sutis, seja na lembrança que retorna, no encontro inesperado ou no alarme da madrugada. Deixe que a sensibilidade espiritual guie suas escolhas, filtrando cada decisão pela sabedoria do Espírito Santo. Caminhe com ouvidos atentos ao suave sussurro da presença de Deus e descubra como andar sob sua cobertura transforma cada passo em segurança e paz.